Aqui no estúdio a gente vai falar sobre essa questão de como o Brasil tem sido visto lá fora. Mas eu queria aproveitar o gancho da reforma da Previdência para colocar isso também em debate aqui no nosso estúdio. Dá para a gente dizer que existem pressões no exterior para aprovação dessa reforma aqui no Brasil? Pressão de investidores, pressão do capital estrangeiro? O que a gente pode falar sobre a questão da reforma da Previdência refletindo no exterior? Bom, não, as pressões vêm daqui dentro, mas há um interesse comum, né, entre os detentores de capitais lá fora e aqui dentro. Tem uma clara agenda do governo que convive com outras agendas que são meio peculiares desse governo. Mas a agenda principal de Paulo Guedes é uma agenda ultraliberal, que é bem visto lá fora pelos detentores de capitais que estão procurando lugares para investir. Há muita liquidez, há muito dinheiro disponível à procura de lugares para procurar rentabilidade. E essa reforma da Previdência faz parte de um pacote, do pacote de entrega do pré-sal, de privatizações, da abertura unilateral, e por aí vai, para transformar o Brasil, mais que já era, num território onde você pode fazer bons lucros. E há um interesse uma parcela de brasileiros que consegue fazer também bom dinheiro com isso. Sim. Então, essa coincidência de interesses faz com que essas reformas são muito bem vistas por uma parcela da população lá fora. Sim, é uma política neoliberal que é muito bem aceita. Eu diria ultraliberal, porque neoliberal a gente já viu que tinha alguma consideração. Essa aqui vai com a faca toda e demonstra nenhuma preocupação com o tecido social, com a soberania do país. Acho que é um pouco diferente que a gente está vivendo. Sim. Tomás, a sua opinião também? Sim, eu acho que faz a reforma, né? O conjunto de reformas, na verdade, né? Toda a agenda reformista está nas mãos, digamos, do campo conservador, né? Já há algum tempo. Talvez desde o período neoliberal, agora a gente está vendo, de fato, uma avalanche desse tipo de medida. E combina com uma posição, diria, também difundida nesses círculos do mercado financeiro internacional. Tem muita repercussão também em organismos internacionais. Sim. Né? Você vai ver, digamos, o léxico dos grandes mecanismos financeiros internacionais, sempre se referindo à tentativa ou à necessidade de construção de um bom ambiente de negócios. Né, um termo, estou traduzindo aí grosseiramente, né, mas um bom ambiente de negócios nesses países do mundo em desenvolvimento, do Sul. E o Brasil foi colocado aí, né, dentro desse conjunto de países que necessitariam de reformas exatamente para criar um ambiente seguro para investimento, de garantia de contratos, o combate à corrupção, diria que entra também nesse conjunto, né, de reformas ou de mecanismos que serviriam exatamente para garantir, né, o Brasil como um ambiente seguro ao investimento internacional. E concordo, com sócios importantes aqui dentro. Até acho, não sei se necessariamente a gente deveria ficar dividindo dentro e fora, porque a gente está falando de um mundo de transnacionalismo dos mercados financeiros, né? Então, esses setores aqui dentro estão muito aliados e muito articulados, como o Jorge disse, aos setores de fora, sim. Agora, são medidas econômicas em detrimento do desenvolvimento social do país. Como que isso é visto lá fora? Por exemplo, na ONU, que preza pelo desenvolvimento social, enfim, dos direitos humanos, e a medida é contrária a esse desenvolvimento. Mas, veja, é difícil dizer como é visto lá fora, porque como dentro temos muitas opiniões, que infelizmente as opiniões críticas, a reforma da Previdência tiveram um pouco espaço no jornal, mas lá fora também temos várias opiniões. Lá fora as opiniões críticas ao governo Bolsonaro têm ampla repercussão na imprensa. Então hoje, por exemplo, na Europa, a visão sobre o Brasil é extremamente negativa,
principalmente pelas declarações contundentes do presidente a respeito da questão do meio ambiente, a respeito da questão da homofobia, a respeito da questão das mulheres. Tudo isso repercute muito lá fora, particularmente na Europa, vamos dizer, porque também depois tem que ver onde. Só que, na mesma Europa, tem vários setores da sociedade que têm grandes interesses no Brasil. Tem interesse na questão dos alimentos, tem interesse na questão do petróleo, tem interesse na questão de investimentos, oportunidades de investimentos, e essas pessoas, vamos dizer assim, eles aceitam essas barbaridades do presidente, desde que o Paulo Guedes consiga avançar na agenda neoliberal. Sim. E isso hoje em dia está claro. Cada vez que há um conflito entre a agenda ultraliberal do Paulo Guedes e as extravagâncias da extrema-direita do Bolsonaro, o Bolsonaro dá um passo atrás. Sim. E deixa o ultraliberalismo avançar. E com isso você consegue, enfim, ter apoio, fazer os acordos com a União Europeia, você, enfim, entrar na OCDE, etc. Enquanto uma outra parcela da sociedade, tanto nos Estados Unidos, a gente viu quando teve aquela tentativa de premiar o Bolsonaro na Nova York, a reação. Então, da mesma forma como aqui dentro é uma polarização grande a respeito desse governo, lá fora também. Isso é uma novidade lá fora, porque normalmente havia um certo consenso que o Brasil era um país simpático, pacífico, etc. Agora não, é um país que é extremamente polêmica, onde há muita resistência. A questão ambiental está quase diariamente nos noticiários, particularmente na Europa, mas também nos Estados Unidos. Sim. Agora, existe uma oposição forte, mas que não tem conseguido barrar o avanço de medidas como essa. Então, a gente já teve a reforma trabalhista, agora tem essa reforma da Previdência. Por outro lado, existem esses interesses lá fora, econômicos, que facilitam também esse contexto todo. Existe algum órgão lá fora que a gente pode contar? Por exemplo, o acordo, é nisso que eu quero chegar, o acordo Mercosul-União Europeia. As pessoas têm dito que existem algumas cláusulas socioambientais que precisam ser cumpridas no país para que ele, de fato, seja botado em prática. É isso. Existe alguma regulamentação, algum órgão que possa frear essa política ultraliberal que vem sendo desenvolvida aqui no Brasil? Olha, não. Na verdade, do ponto de vista de como é construído esse sistema internacional multilateral, as pressões dependem, na verdade, do peso que cada um dos países tem dentro desse sistema. Então, é um sistema construído ao redor da soberania nacional. Sim. O que o Brasil poderia... o ponto no qual o Brasil poderia encontrar algum obstáculo é exatamente ao se contrapor a interesses de outros países eventualmente mais poderosos. No caso dos acordos, do conjunto de acordos que são esses acordos União Europeia-Mercosul, que ainda não foram implementados, na verdade, ainda estão em uma fase de debate, os países europeus poderiam impor algumas condições, por exemplo, em relação à questão da legislação ambiental ao Brasil. Agora, eu também concordo que, colocados esses temas diante de agendas mais importantes, ou que são consideradas mais importantes por esses atores, em geral eles saem perdendo. Então, os países europeus poderiam colocar a questão de gênero no centro da pauta? Poderiam, mas raramente fazem isso. Mesmo esses países que têm agendas mais progressistas, raramente colocam esses assuntos no centro da pauta quando as questões são econômicas ou de segurança, principalmente, que eu diria que são as duas pautas que dominam o debate no campo multilateral. Então, muito pouco que esse sistema internacional possa fazer para segurar esse ímpeto do Brasil. Por exemplo, eu estou falando bastante da questão ambiental, porque acho que é uma das questões que apareceu nos debates. A outra coisa, acho que importantíssima, é a capacidade que a gente vai ter, e daí oposições brasileiras, de se conectar com as oposições no exterior para criar também algum tipo de demanda da sociedade civil daqui para fora. Eu acho que
recentemente a gente viu, por exemplo, como as esquerdas no Brasil, principalmente, têm uma capacidade de mobilização, no caso, né, do momento lá que estava passando o impeachment, um grande movimento internacional, né, se opondo, jornalistas escrevendo, academia, com a prisão do Lula, a mesma coisa. Então, eu acho que a gente demonstrou que tem alguma capacidade de mobilização. Claro, a gente tem que ser um pouco cético com o que, inclusive, isso tem de impacto na política, né? O quanto a gente consegue mudar ou fazer alguma pressão. Mas ela é importante, sim. Eu acho que não pode ser descartado. Colocar gente na rua, colocar intelectuais para escreverem, né? Tudo isso é um movimento importante e a gente precisa manter essas conexões ligadas. Sim.